Salve vivas, este é o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias, que tem estes destaques. Economia brasileira cresce mais de 2,5% nos primeiros 4 meses deste ano. Repasse que somam 1,1 bilhão de reais são destinados aos municípios do estado do Paraná. A Associação de Defesa dos Usuários de Seguros e Planos de Saúde cobram assistência e responsabilidade dos senadores da República. Vice-presidente brasileiro Geraldo Alckmin tem convicção de que a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul será maior do que a destruição. Paraná registrou redução nas ocorrências de homicídios dolosos, roubo e também furto. Tem ainda o futebol, a alegria do povo e só notícia verdade após o intervalo. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A irrigação é utilizada para fornecer a água às plantas da sua propriedade de maneira controlada. Isso garante a produtividade e a sobrevivência da plantação em momentos de extrema seca, quando precisa-se de mais água, ou em casos de chuva abundante, quando corta-se fornecimento a partir do momento em que a planta já tem o suficiente para o seu desenvolvimento. Analise as necessidades da sua propriedade e utilize a irrigação para garantir a produtividade da sua plantação, proteger sua lavoura da seca e desenvolver suas culturas. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. A vida do brasileiro que trabalha honestamente, que produz e gera riquezas para o país, tem muitas dificuldades. Por exemplo, o Ministério da Fazenda apresentou as medidas para compensar a perda de receitas com o acordo que manteve a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia e para pequenos municípios. Isso este ano. O governo propõe limitar o uso de créditos tributários do PIS/COFINS, Programa de Integração Social Contribuição, para financiamento da Seguridade Social, para abatimento de outros impostos que contribuem e que coloca fim no ressarcimento em dinheiro do crédito presumido. Com isso, a equipe econômica prevê um aumento de arrecadação de 29,2 bilhões de reais este ano para os cofres da União. As perspectivas para o Brasil de hoje continuam assim. O governo usando de todas as maneiras para punir aqueles que fazem do trabalho honesto o seu objetivo de vida. Infelizmente, somos bombardeados por informações que só visam o imediatismo do dinheiro fácil. Nossas instituições governamentais estão falidas. Elas continuam se agarrando em tudo que podem e não medem consequências para se manter. Então, pergunto qual o país democrático desse planeta que tem interesse em punir e gerar dificuldades para quem produz riqueza. Isso não é visto em país nenhum do mundo democrático. Infelizmente, a coisa continua desse jeito no nosso Brasil. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos.
Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. A economia brasileira cresceu 2,5% nos primeiros 3 meses deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Em relação ao último trimestre de 2023, o Produto Interno Bruto, PIB, conjunto de todos os bens e serviços produzidos no país, apresentou alta de 0,8% no acumulado de 12 meses. O crescimento da economia do país soma 2,5%. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em valores correntes, o PIB chega a 2,7 trilhões de reais. Portanto, um recorde setorial. A indústria e os serviços cresceram 2,8% e 3%, respectivamente, na comparação com o mesmo período do ano passado. Já a agropecuária foi o único setor que registrou queda de 3%. Mesmo assim, é a que mais gera riquezas para este país. O governo do Paraná, por meio da Secretaria da Fazenda, realizou repasses que somam 1,1 bilhão aos municípios do estado durante o mês de maio. Esses recursos provenientes de transferências constitucionais integram as receitas públicas correntes e podem ser destinados pelas prefeituras às áreas essenciais, como saúde, educação, segurança pública e também transporte. Do total repassado, 947,6 milhões de reais foram oriundos do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, tributo que representa cerca de 25% das receitas totais do Estado. O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, de 2024, cuja quinta e última parcela venceu no mês de maio, contribuiu com 331,2 milhões de reais aos municípios. Também receberam 701,1 milhões provenientes de royalties do petróleo e 10,8 milhões do Fundo de Exportação. Entidades de defesa do consumidor, de pessoas com deficiência, com autismo, entre outros grupos, denunciaram no Senado suspensões unilaterais de planos de saúde. Nos últimos meses, tem crescido reclamações de usuários sobre o cancelamento unilaterais que deixam as pessoas sem acesso à assistência médica privada. Os idosos estão sendo excluídos de forma unilateral. Somos agora presa fácil para ser excluída do mercado. É descartável. E a falta de respeito está no contrato firmado com o plano, ressaltou René Patriota, da Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde. A Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, por meio da Coordenação Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, em conjunto com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, reguladora dos planos privados, realizaram uma capacitação para as equipes do PROCON e de 20 PROCONs municipais. A iniciativa faz parte do projeto ANS com Você, que visa um contato maior com a população e com os órgãos públicos da área de justiça. O objetivo da capacitação é esclarecer aspectos da regulação de planos de saúde e auxiliar aos PROCONs a aprimorar o atendimento aos consumidores nesta área. Os paranaenses registraram 6.817 ocorrências
nesta associação em 2023, entre reclamações e pedidos de informações relativas a planos de saúde suplementar, plano de saúde convencional. Isso neste ano, só no primeiro trimestre foram 1.597 ocorrências. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento Industrial, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e a presidente da New Development Bank, o chamado Banco do BRICS, grupo formado por países Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, Dilma Rousseff, formalizaram destinação de 1,115 bilhões de dólares, 5,75 bilhões de reais, para apoiar a reconstrução do Rio Grande do Sul, estado atingido por fortes chuvas e enchentes desde o fim de abril deste ano. A formalização ocorreu durante viagem oficial de Alckmin à China. O apoio já havia sido anunciado em maio. O vice-presidente Geraldo Alckmin agradeceu ao Banco dos BRICS pelo apoio oferecido ao Estado diante da catástrofe. Tenho convicção de que a reconstrução do Estado será maior que a destruição, afirmou Geraldo Alckmin. O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta após o intervalo. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na Cidade Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, linha social, todos com preço justo e qualidade. Na Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. O Mercado das Pulgas, da Rua Silva Jardim, em Curitiba, é uma verdadeira história. O resgate de móveis, utensílios domésticos, quadros e grande variedade oportunizam uma aventura inesquecível. Venha conhecer o Mercado das Pulgas, a arte para o encantamento de pessoas. Eu posso encontrar aqui a alma para o meu projeto, né? Um objeto que dá alma, que dá vida, que traz embasamento para o projeto. Porque eu acho que tudo que eu vejo aí é meio lavado, né? E aqui a gente consegue dar mais personalidade para o projeto. Eu sou o arquiteto Marcelo Lopes, há muito tempo eu sou parceiro do Mercado das Pulgas e o meu contato é 41 99 23 7879. O Mercado das Pulgas é um excelente mercado de antiguidade, tem muitas variedades, temos porcelanas, temos pratarias, temos cristais, tem para todos os bolsos e todos os gostos. A gente veio buscar móveis para casa nova.
Meu filho é arquiteto e vive aqui na Casa das Pulgas, então tudo que a gente vai fazer, a gente vem aqui olhar. Mercado das Pulgas. O passado é um presente para você. Agora o cidadão poderá acompanhar em tempo real os gastos federais com a reconstrução do Rio Grande do Sul. A Secretaria de Orçamento Federal, do Ministério do Planejamento e Orçamento, lançou um painel interativo para verificar a execução dos créditos extraordinários no Orçamento Geral da União, com o enfrentamento à tragédia climática do Estado. O painel está na categoria de Visualização Calamidade Pública Rio Grande do Sul, dentro do painel do Orçamento Federal. O acompanhamento não exige cadastro nem senha. Até agora, foram empenhados 7,64 bilhões de 20,71 bilhões em créditos extraordinários concedidos ao Estado por meio de medidas provisórias. Um total de 6,413 bilhões foram liquidados, quando o governo verifica se o bem foi comprado ou o serviço executado, e 6,411 bilhões efetivamente gastos. A Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, multou a Enel, distribuidora São Paulo, em 13 milhões por falhas no fornecimento de energia na capital paulista e demora no restabelecimento do serviço. A medida está publicada no Diário Oficial da União. Para o secretário nacional do consumidor, Vadi Damous, a Enel falhou em implementar políticas eficazes de prevenção e resposta rápida aos eventos climáticos, que estão se tornando cada vez mais frequentes, e adotou más práticas que prejudicam a qualidade do serviço prestado, como a demissão de funcionários qualificados e a intensificação da terceirização. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, apontam que 317 dos 399 municípios do Paraná registraram crescimento no número de vagas de emprego com carteira assinada no primeiro quadrimestre de 2024. Na prática, quase 80% das cidades paranaenses tiveram mais admissões do que demissões entre janeiro e abril deste ano. Em todo o Paraná, houve 87.838 contratações a mais do que desligamentos, uma média de 220 por municípios. A cidade que liderou o saldo de contratações nos 4 primeiros meses do ano foi Curitiba. A capital registrou 23.280 novas vagas de emprego, resultado de 200.059 admissões e 176.779 demissões no período. Maringá, com saldo de 4.768 vagas, Londrina, 3.721, Cascavel, 3.594, São José dos Pinhais, 3.456, Ponta Grossa, 2.833 e Toledo, 2.035. O relator do projeto de lei que cria o Programa de Mobilidade Verde, senador Rodrigo Cunha, afirmou que o trecho sobre taxação de compras internacionais, que vem sendo chamado por taxa das blusinhas, será retirado do texto. O projeto de lei em análise cria o Programa de Mobilidade Verde, que trata de incentivos à indústria automotiva. O dispositivo que trata da taxação de importações até $50 é considerado um jabuti entre os parlamentares, quando trechos estranhos ao texto original são incluídos em uma proposta. A cúpula da Câmara fechou um acordo com o Palácio do Planalto para prever que o projeto estabeleça uma alíquota de cobrança de 20% sobre compras internacionais de até $50. Atualmente, importações nessa faixa de preço são isentas de impostos. Durante a audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Paraná, o secretário da Fazenda, Norberto Urtigara, revelou um aumento de 302,3% em investimentos entre o primeiro quadrimestre de 2019 e o mesmo período de 2024.
os números saltaram de 462 milhões para 1,9 bilhões em empenhos ao longo dos últimos 5 anos. O secretário Ortigara ressaltou não apenas a observância da Lei Complementar número 101, mas também o respeito ao parlamento e, por consequência, a população representada pelos deputados estaduais. Ele destacou o papel dos investimentos como instrumento de transformação da realidade, aprimoramento de processos e geração de produtividade. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta após o intervalo. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou o avanço do Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país no primeiro trimestre de 2024. O crescimento foi de 0,8% na comparação com o desempenho da economia no último trimestre do ano passado, após 2 trimestres consecutivos de estabilidade. O PIB avançou no primeiro trimestre desse ano, puxado por maior consumo das famílias e serviços, afirmou o presidente, ao citar dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No acumulado de 12 meses, o crescimento da economia soma 2,5%, e em valores correntes o PIB chega a 2,7 trilhões de reais. O Paraná registrou redução nas ocorrências de homicídios dolosos, 12,6%, roubos, 25,8% e furtos, 13,7% de janeiro a abril deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. O trabalho integrado das Forças de Segurança do Estado colaborou para que fossem registrados 18 ocorrências de roubos a menos por dia no Paraná e que 332 dos 339 municípios paranaenses, portanto 58%, não tiveram ocorrências de homicídios nos primeiros 4 meses do ano. Foram 590 ocorrências de homicídios dolosos no período, 85 a menos do que as 675 registradas no mesmo trimestre de 2023. Esse número também é o menor dos últimos 6 anos. Nesse intervalo de tempo, foram 597, 773, 689, 735 e 675 homicídios dolosos nos primeiros 4 meses de 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, respectivamente. A expansão da renda dos brasileiros teve papel relevante para o avanço do Produto Interno Bruto, que é a soma dos bens e serviços produzidos no país, apurado no primeiro trimestre deste ano. O crescimento foi de 0,8% na comparação com o desempenho da economia no último trimestre do ano passado, após 2 trimestres consecutivos de estabilidade. De acordo com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, o período de janeiro a março foi marcado pela resiliência do consumo e também dos serviços, que impactaram na renda. E, além disso, o pagamento pelo governo federal de precatórios contribuiu
para ter mais dinheiro circulando na economia. Esses pagamentos de precatórios correspondem à injeção na economia de 131 bilhões de reais, cerca de 1,1% do PIB relativo aos meses de dezembro de 2023 a fevereiro de 2024. Chegando a alegria do povo, chegando o futebol. Um abraço para você, Johnny, outro abraço para você, Zé. Um abraço a você, Biro, um abraço a todos. Contra o Rio Branco, com 2 jogadores a menos, o Rio Branco segurou o Paraná. Com o Foz do Iguaçu, o Paraná teve um jogador a mais o tempo todo e uma penalidade perdida. O que é que está acontecendo? A torcida também já está cobrando, vaiou o Tcheco e vaiou os jogadores ainda em Foz do Iguaçu, Zé. E não poderia ser diferente o comportamento da torcida. A torcida tem se demonstrado abnegada, participativa, ido aos jogos, empurrado a equipe, mas a equipe não está correspondendo. Não está. Contra o Rio Branco não conseguiu, com 9 jogadores em campo, fazer pelo menos um golo, como dizem os gaúchos. Para empatar a partida. Para empatar a partida. Agora, em Foz do Iguaçu, com uma equipe primária fraca do Foz, não conseguiu fazer o tal golo. Está mal, muito mal o Paraná. Alguns jogadores limitados. Não poderia também o torcedor querer craques num time que está na 2ª divisão do Paranaense. Mas poderia ter um elenco melhor, alguns jogadores pontuais, decisivos, para realmente abrir o caminho para o retorno à elite do nosso futebol. Como está o Paraná? Está complicado. Hoje é o 4º colocado na tábua de classificações. Estaria fora de subir, porque sobem só 2. Então, tem que tomar providências a direção tricolor, a comissão técnica, esperar que o meio-campista que se machucou volte, que o Magrão que se machucou volte o quanto antes, fazer o time se encontrar. E só não perdeu o jogo para o Foz porque o Sidão fez algumas defesas importantes, uma delas sensacional. E parabéns ao Rio Branco de Paranaguá. Grande campanha, né, Zé? O Rio Branco, invicto, 100% de aproveitamento. O Rio Branco já está na fase seguinte, no quadrangular. Parabéns ao Rio Branco, um bom time, um time que não está se incomodando em casa ou fora de casa. Onde vem o jogo, ele está lá para marcar pontos. Valeu, Johnny. Um abraço, Zé. Um abraço, até a outra. A notícia que nos faz bem. Os testes para um medicamento inédito que faz parte do tratamento contra o câncer de pulmão deram mais um avanço incrível. O lorlatinib impediu o avanço do tumor por 7 anos, que é mais tempo do que qualquer outro tratamento da história da medicina. Segundo os médicos e cientistas envolvidos no projeto, estes são os melhores resultados já registrados para pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas, a forma mais comum da doença. Até onde sabemos, esses resultados não têm precedentes, afirmou o Dr. Benjamin Salomon, principal autor do estudo e oncologista do Peter MacCallum Cancer Center, na Austrália. O estudo envolveu 296 pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas em estágio avançado, dos quais 149 receberam o medicamento lorlatinib e 147 foram tratados com crizocitinib, outro medicamento padrão. Em testes clínicos, 60% dos pacientes diagnosticados com câncer de pulmão avançado já foram tratados com lorlatinib. Ainda estavam vivos e sem progressão da doença após 5 anos. Parabéns à ciência. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta sempre porque Deus quer. É calma noite na capital dos paranaenses.
Shalom, irmão.